Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rafael Teófilo, sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e membro da Sociedade Brasileira de Coluna, certo? Fiz residência em ortopedia geral no JF e fiz cirurgia da coluna no INTO, no Rio de Janeiro, certo? Hoje vou dar uma aula aqui para vocês de infecções da coluna vertebral, tá? E acredito que nesse período de pandemia aí vocês tenham um tempinho para se aprofundar mais aí e que a aula sirva como um guia para vocês. Vamos lá. Historicamente, as infecções na coluna eram doenças devastadoras, né? Tinham altas taxas de mortalidade, principalmente porque não tinha ainda o advento de novas técnicas de diagnóstico, os antibióticos não eram ainda como são hoje, os antibióticos de últimas gerações, e também não tinha as técnicas cirúrgicas como se tem hoje, né? Então, hoje em dia, o prognóstico melhorou muito por conta dessas novas tecnologias. As infecções da coluna vertebral, elas podem ser classificadas tanto quanto a resposta histológica, ela pode ser piogênicas ou granulomatosas, certo? Quanto à localização, ela pode ser uma osteomielite vertebral, né, que ela atinge ali o osso da coluna. Ela pode ser uma discite, que atinge o disco, e um abscesso epidural, que é ali dentro do canal medular. E outra classificação, a classificação etiológica, se ela é causada por um fungo, por uma bactéria, tá certo? E outros agentes. E a classificação pela via de infecção, que é a hematogênica, a via de infecção por inoculação direta e a via de infecção contínua. Falando mais um pouquinho de história, né, da história da infecção, Hipócrates foi quem primeiro descreveu espondilite tuberculosa entre o século IV antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Muito tempo depois, né, no século XVIII, Sir Percival Pott descreveu a paraplegia de Pott, certo? Em 1800 começou a ser realizadas as cirurgias e nessa época a laminectomia foi base do tratamento da cirurgia. Em 1911, Hibbs descreveu a fusão posterior, tá? Nessa época, né, a taxa de mortalidade chegava a ser 40%, tá certo? Em 1894, Menard descreveu uma grande técnica da costotransversectomia que até hoje ainda é muito utilizada, que é uma via de acesso posterior, você conseguir fazer uma descompressão tanto posterior como anterior através de uma retirada do transverso e também da costela do paciente e chegar por um acesso posterior, chegar até o corpo vertebral lá na frente. E a quimioterapia de tuberculose tornou-se disponível somente em 1945. Vamos falar agora das infecções piogênicas, né? Osteomielite vertebral, tá certo? 2 a 7% das osteomielites, dentre todas as osteomielites, a osteomielite vertebral chega a cerca de 2 a 7%. 50% dos pacientes têm mais de 50 anos. 2/3 são do sexo masculino e os jovens que apresentam osteomielite vertebral podem ter uma correlação com drogas intravenosas como heroína, né? Os livros americanos têm essa correlação aí dos jovens com heroína serem portadores de osteomielite vertebral. Ainda sobre osteomielite vertebral piogênica, vamos falar da etiologia. Qual é a principal fonte etiológica, fonte da bactéria para chegar na coluna? O principal é a infecção do trato urinário, tá certo? Além da infecção do trato urinário, também tem a bacteremia transitória de procedimentos geniturinários. São os principais focos para se gerar uma osteomielite vertebral. Em 37% dos casos,
A fonte não é identificada, não consegue se identificar, tá? É obscuro, no paciente não consegue identificar que tem uma infecção urinária, não teve um passado de procedimento geniturinário, tá certo? E existem os fatores de risco para a doença da osteomielite vertebral, que é a diabetes, imunodeprimidos, usuários de drogas, como já disse, tá certo? E não há associação com trauma. Existem alguns trabalhos que querem correlacionar o trauma contuso com o início da osteomielite vertebral, mas não foi bem definido, não foi definido isso, tá certo? O agente etiológico mais comum é o Staphylococcus aureus, depois vem a Escherichia coli, as pseudomonas e os proteus, né? Aí a ordem não necessariamente seja essa, mas assim, a Staphylococcus aureus com certeza é a mais, né, a mais comum, né? Depois é a Escherichia coli. A hemocultura é positivo nos pacientes em 24 a 59% dos pacientes, tá? Ela pode servir ali de diagnóstico para ajudar a não definir muito, eu vou falar mais na frente, em 24 a 59% dos pacientes. E ela é melhor ser feita, ser realizada no período que o paciente tem febre, né? Porque ele tem o pico da bacteremia. Então, uma hemocultura tem que ser feita no período da febre. A patogênese, né? Os discos, como vocês sabem, são avasculares, tá? Mas eles são metabolicamente ativos, claro, e recebem sua alimentação por meio de difusão. Estudos descreveram que os vasos sanguíneos penetram no núcleo pulposo em neonatos e jovens, e chega até os 30 anos de idade, né? Alguns vasos, alguns pacientes, algumas pessoas, eles chegam até o núcleo pulposo, no máximo até o paciente de 30 anos de idade. Lembrar bem na patogênese o plexo de Batson, né, que é um plexo avalvular na região pélvica, que dissemina hematogenicamente a bactéria da região pélvica até a metáfise vertebral, assim como ele dissemina tumores de próstata, tumores importante na disseminação de metástases também, o plexo de Batson. O disco ele é destruído por enzimas bacterianas de maneira semelhante à destruição da cartilagem na artrite séptica, tá? Diferente da tuberculose. A tuberculose ela não tem tanto essas enzimas que destroem o disco, tá certo? A tuberculose poupa o disco. As manifestações clínicas. Ela pode ser aguda, né? Se classificar como aguda, subaguda ou crônica. O sintoma mais comum é a dor em 90% dos pacientes. A febre está presente em 52% dos pacientes. Os sintomas radiculares e meninges podem estar presentes, tá certo? E o local mais comum da osteomielite vertebral é a região lombar, depois a região torácica e depois a região cervical. A paralisia é mais comum em pacientes diabéticos, né? Pacientes que têm déficit motores, ele é mais comum em pacientes diabéticos, usuário de corticoide, tanto como paciente com artrite reumatoide, idoso, e a localização torácica por conta de ser uma região que tem um canal medular um pouco mais apertado, né? A avaliação diagnóstica, né? Nós temos que solicitar para o paciente, temos que pedir um hemograma, certo? A gente detecta leucocitose em 42% dos casos. Temos que pedir também um VHS e um PCR para o paciente, né? Dessa parte laboratorial é praticamente isso, basicamente isso. PCR, isso é bom vocês saberem que podem perguntar em prova, em questão de múltipla escolha. O PCR ele é rápido, né? Ele aumenta em 4, 6 horas, dobrando a cada 8 horas, e tem seu pico em 36 a 50 horas. E recupera em torno de 10 dias. Isso vocês vão ver um pouquinho diferente de livro para livro, né? Essa aula foi do Hotman, Simeone, o Spine, então ele tem esse período aí para o PCR. E o VHS ele atinge seu pico em 7 a 8 dias, tá? Longo período de recuperação e útil no acompanhamento para avaliar a resposta ao tratamento. Por quê? Porque como ele demora a recuperar, então você consegue avaliar o tratamento que é longo ali para o paciente, né? Em situações de pós-op, o VHS retorna ao normal em 21 a 42 dias, é importante saber, e o PCR em 5 a 14 dias. Então é importante o PCR é importante no período pós-operatório, porque se você tem vamos dizer, reelevação
do PCR em 15 dias, então não é mais por causa da cirurgia que ele foi submetido. Pode ser por conta de uma infecção, tá certo? O raio-x, ele pode apresentar algumas alterações a partir de 2 a 4 semanas. A principal alteração, a mais precoce, é o estentamento discal. Lesões líticas do corpo vertebral você vê em torno de 3 a 6 semanas, tá certo? Como você está vendo aí nessa figura, na foto da direita, onde tem a seta, você já está vendo um pouquinho da lesão no corpo, tá? Um chutamentozinho discal, que você já não vê aqui na radiografia da esquerda. E dependendo da virulência do organismo e da resposta ao tratamento, pode ocorrer uma destruição óssea progressiva e um colapso com cifose da coluna vertebral. Outros achados é o gás intradiscal, não é comum, tá, na infecção, tá? E pode ter que fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças, como doença degenerativa, que também é bastante comum o gás intradiscal. Tem um sinal para isso, né? Um nome de sinal de Knudsen. É esse sinal que vocês depois vão dar uma lida e vão estudar e ter esse epônimo aí também para a prova, tá? Mas não é tão comum na osteomielite. A TC ela pode demonstrar alterações císticas, alterações em tecidos moles, massa de tecidos moles, presença de gás, destruição lítica do corpo e também a calcificação ali naquele halo paravertebral, que aparece muito na tuberculose. A TC então ajuda muito. Uma característica relativamente única da infecção tuberculose é essa calcificação paraespinhal nesse halo. A ressonância é um método de imagem de escolha que permite o diagnóstico precoce da infecção, tá? E o reconhecimento de abscessos paravertebrais ou intraespinhais. Tá? Aqui você está vendo a fotografia de uma radiografia com a esquerda, né, a letra A, você vê a diminuição do disco, tá? E nas outras duas, a B e C, são as imagens de ressonância sagital e axial com presença ali de uma massa, né, paravertebral, dá para ver bem ali nas setinhas, tá? As principais diferenças entre a ressonância magnética da infecção piogênica e TB são as seguintes, né? O grau de destruição óssea, tá? O grau de preservação do disco, o disco ele é mais preservado na tuberculose e a destruição óssea é mais avançada na infecção piogênica, tá? A aparência de abscesso paraespinhal, abscesso com aprimoramento da borda pós-contraste, o padrão de realce pós-contraste do corpo vertebral são as diferenças que você vai ver entre um e outro, que na prática vocês vão vendo isso melhor. A biópsia, né? A biópsia é importante porque ela fornece o diagnóstico definitivo, tá? Que se deve ser feita a biópsia antes de iniciar o uso de antibióticos, é claro, todo mundo sabe disso, e deve ser realizada 2 citativas por agulha antes da biópsia aberta. Se você fez uma biópsia fechada por agulha, deu negativo, você repete. Se der negativo de novo, aí você tem que fazer uma biópsia aberta. Diagnóstico diferencial de osteomielite vertebral, né, piogênica, tuberculose, infecções fúngicas, carcinoma metastático. Ali na ressonância você sempre tem uma dúvida ou outra se aquela massa, se aquela destruição é por um tumor ou se é por uma infecção. Aí você vai ter que ir muito pela história do paciente. Se o paciente teve infecção urinária, se o paciente teve infecção de pele, se o paciente tem fator de risco para neoplasia, se ele fuma, como é que é a próstata do paciente, pulmão, essas coisas. Então você tem que ir também atrás da anamnese para lhe ajudar. Outro diagnóstico diferencial é mieloma múltiplo, doença de Scheuermann localizada. Também temos trauma, doença degenerativa e outros aí, né? Abscesso, fraturas por osteoporose. O tratamento, né? O tratamento até certo tempo atrás, há muito tempo, era a drenagem do abscesso, né? Fazia um gesso e tinha uma atenção ali da higiene e da nutrição, tá? Nesse período a taxa de mortalidade era absurda, de 25% a 70%. Mas hoje a gente tem um tratamento diferente, né? Com essas novas tecnologias que temos, né? E o tratamento tem como objetivo o quê? Estabelecer o diagnóstico, os diagnósticos teciduais e bacteriológicos, né? Prevenir ou reverter o déficit neurológico, tá? Aliviar a dor do paciente, estabelecer a estabilidade da coluna, corrigir deformidades sintomáticas e erradicar a infecção e prevenir a recidiva.
Tratamento conservador é realizado com antibiótico terapia parenteral por 6 semanas, seguida de tratamento oral. Tá? O VHS ele deve diminuir, ele serve como um bom parâmetro ali para controle de um tratamento bem sucedido, e ele deve diminuir 70% a 50% após esse tratamento. Tá? Imobilização, você deve considerar a imobilização em caso de você ter uma destruição maior do que 50% do corpo vertebral, aquele paciente que você vê uma imagem, uma radiografia, uma ressonância que gere uma certa instabilidade na coluna vertebral dele. Tratamento cirúrgico, né? Quais são as indicações? Para obter o agente, né? Por exemplo, quando você vai fazer a biópsia, você tem que fazer um tratamento cirúrgico, às vezes aberta ou fechada, aberta nas situações que eu expliquei. Outra indicação é um abscesso clinicamente significativo, né? Que tem picos de febre, sepsis, então a gente tem a preferência por indicar. O tratamento conservador prolongado refratário, que você já tentou vários antibióticos e não teve sucesso, déficit neurológico, principalmente progressivo, você tem indicação de cirurgia, e deformidade significativa ou destruição vertebral significativa, porque isso pode ser progressivo. Aqui algumas imagens de ressonância mostrando ali a compressão medular na região torácica, tá certo? E aqui a radiografia no C, na letra C, que é uma radiografia com diminuição do espaço, colapso da vértebra, e na letra D já é uma cirurgia com artrodese posterior e anterior, tá? Com uma gaiola, né? Pode dizer gaiola, um queijo expansivo e parafusos pediculares. O prognóstico da osteomielite vertebral piogênica tem um índice de recidiva em 25%, menos comum se o antibiótico for endovenoso por mais de 4 semanas, tá certo? Ele pode ter, se o paciente fizer um tratamento inadequado, com aquele paciente que quer ir embora para casa, não tá fazendo antibiótico parenteral no hospital, geralmente tem recidiva de 25%. Então, o ideal é fazer um antibiótico endovenoso por 4 semanas, e ideal mesmo 6 semanas, como eu já tinha dito. Né? A pacientes com HIV depende muito do CD4, né? Quando é maior do que 200, tem melhor prognóstico. Usuários de droga, ele tem um bom prognóstico, tá? E o diabético, ele tem maior chance de déficit neurológico. Mais ou menos isso aí da infecção piogênica, tá certo? Agora vamos falar das infecções granulomatosas, né? A infecção granulomatosa mais comum que a gente conhece é o quê? A tuberculose. 10% dos pacientes com TB pulmonar cometem um sistema musculoesquelético. Essa página aqui é daquela epidemiologia que tem que saber o percentual, que às vezes cai na prova para vocês. Né? 10% dos pacientes com TB pulmonar acometem o sistema musculoesquelético, 50% destes acometimento da coluna, e 10 a 47% evolui com déficit. Tá certo? A disseminação do micobactéria tuberculose ocorre principalmente por via venosa ou linfática do pulmão ou do trato geniturinário. Existem 3 tipos de comprometimento da tuberculose vertebral. Né? Bom vocês saberem disso. Os principais tipos de acometimento é o paradiscal, 33%, o central e o anterior. No paradiscal, a infecção inicia na metáfise, dissemina por baixo do ligamento longitudinal anterior, e o disco é resistente à infecção pela tuberculose, como eu já tinha falado antes. Né? Ele não tem aquelas bactérias, aquelas proteínas, enzimas que destroem o disco, como nas piogênicas. A disseminada é mais ou menos 52%. E a forma típica, que também é relatada, né? Que é acometimento do arco neural isolado, infecção granulomatória do canal sem envolvimento ósseo. O quadro clínico, né? Ele é variável, né? Pode apresentar febre, queda do estado geral, perda de peso, sudorese noturna, deformidade, alterações neurológicas, mais comum do que na discite, né? A dor é comum no local da doença, a região torácica é a mais comum, né? Na tuberculose aqui já é diferente lá da piogênica, né? Que era lombar. E as crianças menores de 10 anos geralmente apresentam abscessos maiores, mas com menor risco de paraplegia, só 17%. O diagnóstico ele é feito pelo aquele laboratório parecido lá com as infecções piogênicas, né? O VHS, PCR,
você deve fazer também todo aquele rastreio laboratorial, realiza esse PPD, geralmente ele é positivo, o PPD não ajuda muito, porque indica o contato no passado ou no presente aí do paciente com a bactéria, tá certo? E a cultura e pesquisa de BK no escarro, né? Pacientes, principalmente se o paciente tiver uma doença pulmonar, tá? Uma tuberculose pulmonar. Raio-x de tórax também é o exame de imagem inicial que deve ser realizado ali. Você pode detectar ali uma lesão característica da tuberculose pulmonar. E o diagnóstico definitivo é a biópsia, não tem dúvida, né? Na biópsia você solicita cultura, pode demorar 6 a 8 semanas, né? A positividade também não é, a sensibilidade não é alta, a positividade da cultura é 50%. E a pesquisa de BK, né? Necessita tem que ter grande quantidade de bacilos para ela ser positiva, né? Então, por isso tem uma positividade de 50%. E a opção com curaça maior e precoce é reação de polimerase, né? Cadeia polimerase, né? PCR, né? Ele avalia e analisa o gene, né? Ali, o DNA, RNA, ver direitinho isso aí é o padrão ouro. O anátomo patológico, você identifica células gigantes epitelióides, necrose caseosa ou bacilo tuberculoso. Nas radiografias, né, você vai detectar destruição do corpo vertebral, cifose, abscesso de partes moles. Você também pode, como eu já falei, identificar aquela calcificação nas partes moles, aquele hálio. Você vê muito isso naquele corte coronal do tuberculose, ou do TC, ou um corte coronal de uma ressonância magnética. Você vê aquele halo, né, aquela massa paravertebral com as calcificações dentro da lesão. Você também vai ver erosão da porção anterior das vértebras acometidas, a rarefação óssea, preservação relativa do disco por conta de ser infecção por tuberculose, e o raio-x de tórax, como eu já falei. Tá? É fácil identificar tudo isso na radiografia? Não, não é fácil, mas às vezes é necessário pedir a radiografia, né, que é o inicial e o mais prático ali para fazer, e às vezes você consegue identificar essas lesões aí. Além da radiografia, você solicita a tomografia, que é útil para delimitar as alterações ósseas, e a ressonância magnética é o exame de escolha de imagem, é o exame de escolha, né? Que ele demonstra envolvimento ósseo de partes moles bem definido e com um baixo sinal em T1 e alto em T2, que é o característico da lesão na ressonância. Aqui a gente vê essas imagens, né? Principalmente aqui na esquerda, os discos preservados, tá? Onde tem a lesão no corpo vertebral ali, você vê bem a lesão no corpo vertebral, mas você vê os discos bem preservados, né? E do lado direito aqui é resultado cirúrgico do paciente que fez uma artrodese anterior e posterior, tá? Também colocou um queijo de Harris aí, tá? Aparentemente, né? E 3 parafusos para cima e 3 parafusos para baixo com as hastes, né? Uma artrodese, uma fusão aí 360 graus que a gente chama, né? Com descompressão aí, por conta da corpectomia que ele realizou. Outra imagem aqui que você vê o abscesso do músculo psoas esquerdo, ó, tanto no corte axial como coronal, tá? E vamos falar de tratamento. Né? O tratamento da tuberculose vertebral, o tratamento primeiro é o conservador, né? Geralmente trata o paciente conservador, 6 meses de isoniazida, rifampicina e pirazinamida, né? Tem que ver também como está hoje a questão do Ministério da Saúde no Brasil. Pode ser que ele tenha, às vezes coloca 9 meses com RIP, né, que é esse esquema, mais 3 e o etambutol, né? Então, no Hotmacione ele está com 6 meses de isoniazida, rifampicina e pirazinamida. E as drogas de primeira linha são essas: isoniazida, rifampicina, pirazinamida, streptomicina e etambutol. E as indicações de o tratamento da tuberculose, ele responde bem ao tratamento conservador, tá? Na prática a gente vê muito no INTO, né? A gente vê que tem uma boa resposta. Agora, claro, né? Nem todos chegam para a gente já com uma doença crônica, insidiosa, né? Você vai identificar e diagnosticar o paciente com muito tempo.
Às vezes o paciente já vem com uma deformidade grande ou com uma lesão neurológica. O paciente não chega, às vezes, só com dor para a gente, né? Já chega já com alguma consequência aí do tempo, né? Que demorou para realizar esse diagnóstico, tá certo? E aí tem as indicações de cirurgia, né? Que é a necessidade de biópsia, como as infecções piogênicas, tá? Também indicação é o tratamento da mielopatia, aquela compressão medular ali por conta do abscesso, né? A recuperação é melhor do que no tratamento conservador, é mais rápido, tá? Outra indicação, o abscesso, somente se doente séptico, né? Déficit neurológico extremamente grande, né? E déficit neurológico com falha do tratamento conservador, falha na resposta do tratamento conservador em 3 a 6 meses, diagnóstico duvidoso, a instabilidade após a cicatrização, tem critérios para isso, muitos critérios para vocês verem isso agora. Essa aula é aula bem para residente, para fazer a aula da SBOT, tudo, a prova do TEOT. Mas tem aqui tem vários critérios aqui de instabilidade, tem muita coisa que se acrescenta quando você é especialista e estuda no R4, R5 de coluna, né? Outra indicação é a recorrência e as complicações neurológicas. O prognóstico, a recorrência com tratamento medicamentoso adequado é praticamente zero, como eu disse, tem uma boa resposta, tá? O déficit neurológico pode melhorar espontaneamente sem a cirurgia. O déficit neurológico, ele é melhor prognóstico com a cirurgia precoce, 94% de boa resposta versus 79% quando é uma cirurgia mais tardia. A paraplegia de longa duração vai acarretar um tratamento mais agressivo, mas também gera uma boa recuperação neurológica, tá? E as crianças têm um melhor prognóstico, né? Diferente da piogênica. E na prática, assim, a déficit neurológico e às vezes aquele abscesso, aquelas imagens que a gente vê na tuberculose, melhoram muito com o tratamento conservador. Tá? O tratamento conservador, tem paciente que a gente chega com déficit neurológico, tá, pequeno ali, tudo, que a gente tenta iniciar ali um tratamento conservador, já vem com um tratamento conservador aí de outros serviços, a gente vê que melhora mesmo, tem uma melhora com o tratamento mesmo medicamentoso. Tá? Agora, nem toda vida ele se encaixa a esse tratamento conservador. Então pronto, é isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade de dar essa aula para vocês. Felizmente não foi presencial por conta do momento que estamos passando, tá? Mas fiz uma aula bem... Coloquei mesmo o texto para vocês lerem e utilizarem, já que vai ficar aí, né, na internet, no YouTube. Então, estudem por ela, estudem pelo campo. Ela foi feita praticamente pelo Hotman, toda pelo Hotman, que é o Spine, né? E é um resumo aí para vocês aí, para aproveitar. Mas não deixem de ler. E qualquer dúvida, vocês podem pedir meu WhatsApp aí para os residentes aí de São Camilo. Alguns têm meu WhatsApp, podem mandar. Ou então mandar um e-mail aí para o rafaelteófilo@hotmail.com. Tá? Rafael com PH, como escreve meu nome aí no primeiro slide. Ok. Abraço.